meu nome é Vicky Ripper, eu sou influenciadora e esse é o meu podcast Pode Isso, Vicky. Bem-vindos a um lugar seguro pra gente falar sobre relacionamentos e dar um desdobramento pra minha caixinha querida do Instagram. Aqui, na presença dos meus amigos e convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e aprender juntos. Não esquece de se inscrever no meu canal, de seguir a gente em todas as redes sociais e de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que tá precisando de uns bons conselhos. Bom, hoje eu trouxe duas das pessoas mais especiais da minha vida aqui pra conversar com a gente. Foram muito pedidas, especialmente porque tem uma história aí que tá todo mundo querendo saber. E além de serem duas pessoas muito especiais pra mim, são indiretamente ou diretamente responsáveis pelos conselhos que eu dou na minha caixinha do Instagram. Conheçam meus pais. Bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Jaiminho, como vocês já conhecem, e Jaqueline. Vamos começar contando, quero que vocês contem, nas palavras de vocês, sem um atropelar o outro, como vocês se conheceram e como vocês acabaram aqui 30 anos depois. 30 anos depois de casados, vai. Revelador essa expressão, sem um atropelar. Na verdade, 40 anos depois. 40 anos depois. Foi no primeiro dia nós nos conhecemos no primeiro dia de faculdade, e nós dois sentamos no fundo da sala, e no final da aula, sua mãe chegou para mim e falou: desculpa, eu não te conheço, mas que relógio é esse que você está usando? Aí eu, como gosto muito de relógio, coleciono relógio desde criança, achei interessante, tinha achado ela bonita, e achei tão bonita que cheguei em casa e falei para minha mãe que eu tinha conhecido a mulher com quem eu ia me casar e ter uma filha chamada Vitória. Um cara um pouco intenso. Ou seja, e 10 anos depois o psicopata que conseguiu O Joe Dill, né? Exatamente. Você vê que eu sou um cara planejado. E perseverante. Perseverante. Porque teve que ser perseverante, né, mãe? Conta aí. Teve. Quando a gente se conheceu, eu abordei porque eu sou despachada, assim. Não é à toa que você é despachada também. Se apaixonou e... Não, eu estava curiosa com o relógio mesmo, porque eu também gosto muito de relógio e eu queria um relógio igual ao dele. Eu tinha uma cópia, eu queria saber se o dele era o verdadeiro e onde que ele tinha comprado. Aí eu falei com ele, porque eu não tenho problema de falar com ninguém e tal, mas ele tinha uma namorada e eu tinha um namorado. E para mim, ele então era meu amigo, e a gente ficou muito próximo durante aquele período, só que isso foi na PUC, e eu depois eu tinha passado para a UERJ no segundo semestre, e eu fui para a UERJ, e a gente perdeu o contato. E aí, tempos depois, uns 2 anos depois, ele chegou a me ligar para a gente ir ao cinema, e eu acho que ele se arrependeu porque ele tinha uma outra namorada. E aí ele me ligou de novo e desmarcou com um caô, dizendo que tinha tido um assalto na casa de Teresópolis. Uma conversa, uma mentira muito cheia de detalhes, Olha obviamente cascata. Mas pra mim, ok, eu só ia ao cinema e tal. E aí se passou mais um nunca tempo. admite, né? Só eu cinema. Mas aí, tempos depois, assim, Aguardo tipo meses... o desfecho da história. Meses depois, eu fui a uma festa com meus pais de despedida de um casal amigo deles que ia morar fora do Brasil. Aí um outro casal deu essa festa no Cosme Velho. E aí eu não conhecia os donos da casa. E aí quando chegamos, os homenageados disseram: esses aqui são meus amigos, Paulo e Regina, meus pais, e a filha dele, Jaqueline. Aí a dona da casa virou para mim e falou assim: Jaqueline, você conhece o Rodrigo? Aí eu falei: conheço alguns Rodrigos. Jaime Rodrigo? Falei: Jaime Rodrigo só tem um. Aí ela assim: então é você, a Jaqueline do Rodrigo. Aí eu falei: como é que é? Aí Isso você não via ele desde a faculdade? Tinha tido essa ligação. Eu acho que talvez a gente tenha se esbarrado em algum dia, por acaso, ele com a namorada dele ou com o meu, enfim. Aí como assim? Aí ela me contou, era a tia Alice, que é uma das melhores amigas da minha sogra, madrinha do meu cunhado. E ela me contou, ficou a noite toda me contando que ela era meio confidente dele e que ele tinha me descrito fisicamente. E ela olhou pra você e falou: Jaqueline. Quando viu que o meu nome era Jaqueline, ela achou que fosse eu. E eu falei: gente, não podia imaginar. E eu não sabia nada disso, que ele chegou em casa, falou isso, aquilo, não tinha a menor ideia. Né?
Psicopata em silêncio, né, Mas a pai? gente nunca tinha tido nada. A gente nunca teve nada é até que então. As pessoas sabem. Não, Eu não tinha a menor ideia. Honestamente, eu achava assim, que ele tinha um crushzinho, entendeu? Ela tá muito moderna. Pois é. Ela tá muito Como eu diria na minha moderna. época, eu diria, tinha uma quedinha. Uma quedinha. Tinha uma quedinha, Tá. uma mera quedinha. Não era um tombo, era Era só uma assim, quedinha. Se ficar, Ficava ficou, amistosa, entendeu? né? Eu achava isso. Também não ficava Não tinha essa exposição de hoje em dia, né? Aí, mas eu não achava nunca que fosse tudo isso, né? Eu falei, nossa, aí eu fiquei lisonjeada só. E aí, uma semana depois, eu comecei a namorar outro. Aí, esse namoro durou 3 anos com o outro, né? E aí, ele ficava me acompanhando de longe, porque um grande amigo dele que estagiava com ele, depois se tornou sócio dele e tal, ele era meu colega Da de UERJ. profissão. Não, da UERJ, depois Ah, tá, sim. também de profissão. Então, ele sabia da minha vida, através do... Até porque esse namorado que eu tinha também era amigo desse amigo. Enfim. Rio de Janeiro, né? É. Aí ele ficava 3 sabendo. pessoas. É. Aí ele ficou sabendo que eu tinha terminado o namoro. E ele sabia, porque ele tinha me passado uma cliente. Nós somos advogados, né? Como você sabe, né? Entrevistadora. Pois é. Aí, Por acaso eu também sou, sabia? pois é. Ah. Aí ele sabia que eu tinha um É processo. o melhor que eu conheço. Oh, meu Deus. Ele tinha me passado uma cliente na... Não foi você que me passou aquela cliente na 4ª Vara de Família? Foi, né? Cliente bomba. É. Mas não precisa entrar nesse detalhe. Mas enfim. Aí ele E minha sabia... mãe vetando detalhes. Né? Não, Aí ela... Preparem-se, vai chover. A história não vai Aí ele acabar. ficou me cercando. Eu só fiquei sabendo disso, deixo claro, muito tempo depois. Na 4ª Vara de Família, no tempo que a gente ia à vara para saber o andamento do processo, e um dia ele me encontrou. Eu tava indo lá ver o andamento do processo. Aí ele fingiu que era por acaso e tal. Mas ele tava guardando caixão ali. Tava guardando caixão ali e falou, então vamos almoçar. E ele sabia que eu tinha terminado o namoro. Aí eu, tá, vamos e tal. Aí marcamos num restaurante tradicional do Rio, Westfalia, perto do meu escritório. E ele combinou com o sócio dele, tinha um sócio que era mais velho. Essa história é muito boa. A gente tinha 27, 28 anos, né? E o sócio tinha E ele pareceria- 50, Não, né? ele parecia um personagem histórico, porque ele andava com terno de linho, Aham. ele era procurador do Estado, andava com os óculos. Era aquele advogado redondos. clássico de filme, Não, né? De suspensório, Aham. gravata, borboleta. Aham. E eu combinei com ele dele chegar na mesa, eu tava almoçando com ela, e ele falou assim, nossa, doutor Rodrigo, que bom vê-lo, pra dar uma respeitabilidade. né? Claro, claro, pra dar uma... Ele chegou, fez isso e ela não se lembra. Eu nem me lembro. Pois é, pra você nem ver como ela registrei. estava apaixonada. Olha! Eu não prestei atenção. Ele Aham. achou que ia impressionar muito com Pois é. o advogado mais Diga-se de velho. passagem que isso vocês tinham 27, 28, mas vocês tinham se conhecido naquele 18. primeiro dia da PUC com 18. Com ou seja, 18. 10 anos depois. Não, mas Não, isso aí nessa foi em ocasião tinha 89, menos. Isso foi 89. Ou seja, Isso, a Vocês gente tinham tinha 24 25? anos, 24, Não. tá, aí Aí- vocês almoçaram, beleza. Aí a gente almoçou, aí depois disso a gente começou a sair, assim, mas como amigos, né? Ah, uhum. Mas foi, a gente não tinha ficado. A gente aqui acredita muito em amizade entre pois homem é. e Mas mulher. eu É. acredito. Calma, a gente vai chegar nesse acredito, ponto, a gente- tá? Filha, você se uniu a mim. Eu sempre falei isso. Eu Falo isso acredito. direto, você não, vê minhas mas eu- caixinhas no Instagram. Olha só, Ah. eu acredito, entendeu? Em Ela amizade acredita, entre a Jaqueline uma mulher. não acredita. Eu Ela se acredito. justifica, porque ela Não. tem os amigos aí. que Ai, sempre tem uns amigos na história. Eu falo o seguinte, eu não tenho amiga. A Muito minha bom. mulher... Muito bom, muito bom. né? Enfim, Ah. aí Não, nada Aí a contra gente- amizade entre homem e mulher existe com os outros. Pois né? Não, não existe, mas vai. eu acho que, eu não acho que também, mas- existe. Eu acho sim. que é exceção. Enfim, Respeito, eu respeito. aí a gente saiu várias vezes e nada acontecia, né? Ué, vocês eram amigos? Sim, Ah. mas aí Ela teve que uma me bela agarrar. noite de Ela, inverno. ela não apaixonada. Uma não. bela noite de inverno, eu lembro o dia, porque era aniversário de uma amiga minha, nós fomos juntos, eu convidei ele para ir ao aniversário da minha amiga. E aí depois eu falei assim, vamos tomar uma água de coco no Mirante do Leblon, era 20 de julho, era Frio. Aí... Mas ele não tomava atitude nenhuma. Não tem isso, Aí- não tava afim, né? amigo. Nessa ocasião eu já estava um pouco mais afim. Ah, um pouco mais. É, tá. aí a gente... Já era um contatinho? De acordo com a nossa escala? Confusa essa Tá. posição na escala. Contatinho, você Ai. não volta O pra meu casa. pai acha a categoria contatinho uma Eu já me humilhação. manifestei a respeito dessa categoria no contatinho. Aí a gente foi no A Mirante. coisa mais Aí eu cheguei, ai, tá humilhante frio. Pode ser contatinho. gente. Eu nunca fui contatinho de ninguém. Não, você nunca foi meu contatinho. Ah. Pronto. Tá, vai. Aí eu Amigo, falei, inimigo, Marido. ô, parceiro entrevistadora, rigoroso. pode isso? Ficar interrompendo o outro, assim. Deixa a coleguinha falar. Vai, mãe. Vamos lá. já que eu liguei. Aí Ai. eu falei, tá frio e tal. Aí ele me abraçou e finalmente eu beijei ele, porque
Se não fosse por mim, você não estava aqui. Então, primeiro É. beijo, Mirante do Leblon. Mirante do Leblon. Versão menino, porque senão a gente vai ter que ocupar Tá. a conversa inteira. Tá. Versão menino, ela me deu o primeiro beijo e ela me pediu em casamento. Não, mas você deu um Vocês spoiler. deu Spoiler de quê? Spoiler. Eu Não, tinha peraí. que continuar a história. Calma lá, isso foi em 89. Eu já tô atalhando. Pois é, a versão Isso menina foi- é ruim. Não quer, pode cortar, Isso não? foi. Não. Não. Isso foi em 89. E. Não, E aí? Mas aí eu não tava com a cabeça muito boa. Não tava. Eu ainda tava meio abalada com o término dura do até outro hoje esse namoro e tal. E aí Cabeça muito- eu tava realmente difícil. Aí o seu pai desistiu. Caraca, admitiu que tava difícil. Não, porque eu tava abalada com o outro Certo, relacionamento certo, e tal. Então eu certo, tava certo. meio chata. Aí ele desistiu naquele momento e ele me deu um ghosting. Mas Gente, ela tá demais. Não, mas é quando que ele eu me deu o fazia ghosting, essas coisas. quando ele me deu o Ghosting. ghosting, eu falei assim, ele fez bem, ele Que era se famoso, preservou. na época, era chá de sumiço. É. Perdido, né? Mas Deu um ele, perdido, mas eu, né? eu, em vez de ficar chateada, Uhum. eu achei que ele fez certo. Entendeu? Porque eu tava realmente... Se valorizou. Exatamente, foi exatamente isso. Ele Não, se foi- valorizou. Conselho, inclusive, que eu já antecipo, Diga. as pessoas devem se valorizar, não a ponto de serem Fechadas. totalmente egocêntricas, Aham. fechadas, autocentradas, mas Você se em primeiro valorizar lugar. É muito A gente- importante, se Não, respeitar. Ele ter feito isso foi fundamental. Então, Porque- estamos em 89, chá de sumiço. Chá de sumiço. Aí Ah. eu voltei com o outro namorado. Que já é um erro. Você voltou? Você tá careca de saber, André. Eu tinha esquecido. Rapidinho, só uma coisa. isso, Rodrigo? Voltar com o namorado, errado. Péssimo. Pode ou não pode? Não, foi Não, péssima ideia. Até pode. Foi- não foi poder, bom. pô. Não foi bom. Não Olha foi só, bom. Poder pode, mas é um erro. É um erro. Normalmente é um erro. Mas olha só. Também Mas acho. olha só. Guilherme Arantes já eu- falou isso há muito tempo. Quem? Guilherme Arantes. Quando? Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Ele veio com quote. Não, não. Ele Vocês não veio lembram dessa com música, quote. gente? Pessoal, eu não sei nem que música é Você não essa. sabe quem é Guilherme Arantes? Um dos maiores compositores da música brasileira, não? Não, é ótimo. Um é beijo, mesmo. Guilherme Arantes. Tamo junto. Mas, enfim. Vai, mãe. Só música de relacionamento, Aí eu eu recomendo, voltei Guilherme Arantes. com o outro namorado. Não deu certo essa volta. Claro, era que óbvio. surpresa. Era óbvio, não era pra dar certo, realmente. Ah. E aí ficamos sem nos falar há 3 anos. Mas Charbel... Aí, você quer que conte Charbel? Você disse que queria Não, versão sabe- menino. Mas eu tô tentando Pois dizer é. Charbel, Charbel cara. era um médium. Olha só. Era um só médium. você- Já lembrei era um dessa médium. Sua mãe história. frequentava médium. Eu já Não, lembrei eu vou contar dessa direito a história. Pois é. Esse namorado com quem eu terminei, depois voltei, não sei o quê, ele sofreu um grave acidente de Eu carro. lembro. Foi um drama isso. Foi. Um drama enorme e tal. Aí... isso já tinha um ano, esse acidente. Eu já tinha terminado e voltado com ele Certo. várias vezes depois desse acidente e tal. Aí, um dia... Pai, respeita a coleguinha. Vai ser Logo sua depois, Mas, meses coleguinha, depois desse acelera. chá de sumiço, aí a tia Tine, irmã da tia Carla, ela falou assim, você não quer ir um médium que joga búzio? Eu falei, mas eu não acredito nessas coisas, não quero. Pero que Aí- Lazai. Não, aí ela insistiu, não, você tem que ir, porque você apareceu nos meus búzios. Aí eu falei assim, como assim, Tine? Aí, porque eu não entendo nada disso, Tá. não sou ligada nisso. Aí, ela tanto fez que eu fui, um Tá. Charbel, que era o tal do E Charbel, aí, o lá que ele no- falou lá no pra TH. você? Aí ele jogou lá os búzios, Abrevia. aí falou, você, esse cara que sofreu acidente, não sei o que lá, Aham. que alguém já contou pra ele, né, lógico. Aí ele falou, não é o homem da sua vida. Tá. O homem da sua vida vai surgir daqui a uns 6 meses. Ah. E é do seu meio profissional. Ih, rapaz. E... Aliás, não, minto, isso foi antes. Foi 6 meses antes desse nosso Ele não encontro estudou, você no não fórum. Tá bom. vem um negócio Ah, de Poxa, estudar. são 40 anos de Beleza, história. aí ele falou isso, aí você falou- se... Isso foi antes de ele aparecer lá no fórum. Tá, te catando. Me catando. A gente ficou nesse volta, vai e volta, e ele chegou Seu o ex. meu ex chegou a me propor, aí eu não aceitei, né? E encontrei o seu pai logo depois. Ou Eu seja, não tinha ligado isso Grande lá, Charbel. as coisas do Charbel, mas as Comparou minhas A com primas... B, Mas comparou as A com minhas, B. as minhas primas, que aliás, diga-se de passagem, toda a família era fã do seu pai Aham. e não gostava do ex, né? Era a torcida contra o ex e a favor do seu pai. Ligaram as coisas, né? E eu, que nunca... Eu sou cética com relação a isso, fiquei assim, tá, será? Tal, bom. Enfim, voltando lá à história de que... 89, beijo no ghosting, Mirante, ghosting. Ghosting, volta com outro namorado que não deu certo, acabou, ficamos sem nos falar
uns 3 anos. Aí, Aí eu posso contar tá. um pouquinho. Porque Vai, aí esse vai. período ele é que sabe, porque a gente E aí simplesmente eu perdeu o saindo contato. do centro da cidade, eu vi sua mãe andando na rua com... Era julho, eu acho. De 93? Não, era julho? Tava frio, tava chovendo, porque você tava de sobretudo. Ah, era uma capa, né? Uma capa. Isso era 93? 92. 92. 92. E aí eu falei, bati o olho e falei assim, agora ela tá pronta. Porque eu achava sua mãe um pouco infantil, sério. Achava, Ó, madurão. Não é madurão. Sua mãe era um pouco infantil, realmente. Muito mimada e tal. Então eu falei, agora ela tá pronta. E aí convidei ela, quase que vocês não nascem, porque eu convidei ela para jantar. Ah, eu lembro desse. E aí ela começou a desmarcar. Eu falei assim, eu já vi aquele... pessoa sumindo da fotografia. Do De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro. Eu falei, ih, não vou desistir. Aí porque, diga-se de passagem, que a minha mãe desmarcou umas 2, 3 vezes. Porque foi com assim, você. ele me ligou numa porque ela- segunda-feira. você não Olha só, a precisa pessoa explicar. liga numa segunda. Tá bom já. E eu tava voltando de um Então, deixa eu torneio de falar. É squash. torneio de squash que eu ganhei de 5-12. Olha só, deixa eu dizer. Aí eu quase Que subi meu da pai fala foto. 4 palavras, a minha mãe 4.000. E assim, As vão crianças por quase 30 subindo anos. da foto, mas aí a gente foi jantar. E aí, segundo ela, nesse jantar, ela já despertou. Não, é agora Não, conta. foi antes até. Foi 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 na antes. portaria. Foi, porque eu não via. Não precisava nem Eu pagar não o via, jantar. tinha, sei lá, 3 anos, não sei. Tinha uns 3 anos que a gente não se via, mais de 3 anos. Aí eu fui jantar assim, despretensiosamente mesmo, assim. Mas já não como amiga. Não, mas eu achava assim que a gente podia vir a ser amigos, porque ele não estava magoado comigo, com o que tinha acontecido 3 anos antes. E que a gente Tá. podia ter uma relação qualquer, de amigo, ou então, sei lá, enfim. Mas aí, quando eu desci, que eu olhei, ele estava parado na frente do carro, assim, eu olhei para ele, eu senti, assim, uma tremedeira, um negócio esquisito, diferente. Era como se ele não fosse aquele que eu já conhecia, porque eu digo que naquele instante eu me apaixonei por ele completamente. E aí eu só pensava no seguinte, agora eu tenho que mostrar para ele que agora eu quero e que agora vai. Aí nós fomos jantar, o Lelo apareceu, nem registrei também a presença do Lelo, e não pode falar nome. Pode, tio Lelo pode. Tá bom. Beijo, tio Lelo. Aí... Porque eu tava assim, só pensando numa coisa, como é que eu vou mostrar pra ele que agora eu tô afim, que agora eu quero, que agora Aí você já vai. chegou logo e pediu ele em casamento na Pizzaria Guanabara. Não, isso foi 3 semanas depois. 3 semanas, É. pessoal. Tudo bom? 3 semanas depois, saindo com o cara, ela pediu ele em casamento. É. Então você diz que você se apaixonou Não, e nesse esse dia, momento. Aí nesse Modestamente. dia ele foi me deixar em casa e eu no caminho, eu assim, pô, não vai fazer nada de novo, vai ficar... Pô, pai, qual é? Aí eu você- tive que tomar você- a iniciativa ela, de novo. Ela tira essa onda de desinteressado. Ah, Você responde como? entendi. Assim, não tá com essa bola toda, não. Então você se apaixonou nesse dia. Nesse dia. Pai, você se apaixonou à primeira vez? À primeira vista? Acho que sim. Então você acredita em amor à primeira vista? Acredito, Uau. assim. Mas Em amor à eu primeira tenho vista? certeza de amor à primeira vista. Bom, comigo eu tenho uma facilidade, todas as vezes que eu me apaixonei, não foram muitas, mas eu soube que eu estava apaixonado num primeiro momento. Caraca. Ah. Mãe, você acredita em amor à primeira vista? Acredito, mas comigo não foi assim. De outras vezes que eu fiquei apaixonada, Aham. e também não foram muitas, e também não foram iguais jamais quando eu me apaixonei pelo seu pai, não foi à primeira vista. Custou um pouquinho. Mas com o seu pai, à segunda vista, É. 10 anos depois, foi assim. Aham. Foi fulminante. Foi no dia, pá. Pá! Aí eu falei... Parece que o coração não vai pensa em outra sair da... coisa. E aí, eu tomei iniciativa, nós ficamos nesse dia. Aham. E aí, a gente se Vocês grudou grudaram, dias depois. E 3 semanas depois, eu pedi ele em casamento. E 5 meses depois, a gente estava morando junto. 1 ano depois, a gente estava casado na igreja. E com a filha chamada na Vitória. barriga, esperando você. Pessoal, Vitória. tudo bem? Sou eu. E amor da vida? Grande amor da vida. Vocês acreditam que existe? É só um? Todo mundo tem? Acredito que existe, pode não ser Pode só não um. ser só um. Vocês acham que existe mais de um amor da vida? Então qual é o sentido? Mas porque a gente a se vida tá apaixona. durando mais. Virar né? medição de amor, eu acho que assim. A vida tá a durando gente se mais. apaixona e a gente tá. ama. E você, eu acho que nem filho, entendeu? Você ama cada um do seu jeito e não ama mais um do que o outro, entendeu? Será? São amor. Tenho certeza disso, filha. Tenho certeza. A gente ama. E esse amor é enorme e diferente do outro. Mas então o que torna um amor da vida? O que faz o amor ser da vida se existem Viver esse vários amor, outros? Viver esse amor.
A gente vive os amores ou não. Tem gente que não, tem gente que não é correspondida, tem gente que é correspondida e não dá certo porque brigam. Eu acho que o amor assim, você pode viver vários amores, sim. Mas eu acho que grandes amores assim não são tão comuns. Não são comuns, Então, não. É dificílimo. são raros. E eu acho que, além de ter que dar um pouco de sorte, a gente precisa se empenhar. A gente precisa estar de olhos abertos, a gente precisa enxergar as pessoas, a gente precisa sair um pouco Da zona de conforto. A gente tem que arriscar. E refletir A gente tem que muito, ter coragem, né? De arriscar. E sofrer, porque é difícil, né? Sofrer quando você perde uma pessoa, um amor, é duro, é doído. Mas ficar protegido o tempo inteiro é pior. Porque você não vive, né? Porque qual é a graça da vida sem emoção? Como o que a vida quer da gente é coragem. Graciliano Ramos. Graciliano ou Guimarães? Não, Guimarães Rosa. Rosa. É verdade. Grande. Mas e quem que disse a vida sem emoção não tem graça? Foi o Jaime Rodrigo. Você quer contar a história? Não. Conta. A história que é dessa Versão forma. pocket. Versão pocket. Versão pocket. Eu tinha, Então tá bom. Se tiver alguma coisa errada, eu corrijo, tá, gente? A Vitória era muito pequenininha e quando ela começou a alcançar o botão do elevador, ela ficou fascinada por aquilo e acendia a luzinha na hora que você tocava. Ela tinha 2 anos. Número, tal, ela era muito novinha, 2 anos, né? E a gente morava num apartamento em que a gente trancava o elevador. E então ela tinha que esperar eu trancar o elevador para poder botar o dedinho lá. E toda vez eu pedia, a Jaqueline pedia para ela espera minha filha, espera o seu pai. E eu trancava rapidamente, apertava o botão do elevador antes dela. E ninguém, ela não entendia, a Jaqueline muito menos, eu dizia... eu ficava louca. Eu dizia em seguida assim, a vida é de quem toca o botão do elevador primeiro. Ou seja, ensinando a ela a disputar as coisas. Mas ela se transformou nessa águia que ela é. Aí um dia depois de eu fazer isso poucas vezes, porque eu também não fazia muito... Pausa pra minha mãe contestá-lo. Aí depois de tanto a Jaqueline reclamar, eu falei, bom, então vou deixar. Eu tranquei a porta do elevador, ela ficou com o dedinho, como eu não toquei, ela ficou com o dedinho lá preparado. Aí eu falei, vai minha filha, aperta. Ela ficou assim. Ela foi devagarzinho. Apertou xoxa, assim. Eu falei pra ela a seguinte frase, eu falei pra ela, viu minha filha, isso é pra você entender que a vida sem emoção não vale a pena. Não tem graça, não tem a menor graça. Exatamente, eu incorporei essa frase, assim, pro resto da minha vida. Foi um grande... E acho que você é uma pessoa que luta muito pelas coisas que você quer. E gosto muito pelo botão do elevador. E essa frase me marcou, assim, que eu acho que os pais são muito responsáveis pela forma como a gente vê a vida, né? Vocês lembram de algum conselho, algum ensinamento que os pais de vocês tenham passado pra vocês em algum momento específico da vida de vocês, que marcou a forma como vocês veem a vida e a forma como vocês... Meus pais eram muito diferentes. Meu pai era um cara muito preocupado com as coisas, então tudo que ele me pedia era cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, mas sempre no sentido de me preservar. Eu tenho um sentido de autopreservação que eu acho que eu passei para vocês, bastante grande. E minha mãe minha mãe é ainda uma grande curtidora da vida. Minha mãe gostava das paixões, de ver filmes românticos, etc. Então ela estimulava muito o amor, mas não tinha um conselho específico, né? Eles me cobravam muito raciocinar sobre as coisas, pensar, não entrar em furada. Era sempre uma reflexão. Recomendavam uma reflexão sempre. E você, mãe? Bom, o meu pai, ele sempre me ensinou muito pelo exemplo, né? Ele me ensinou a ser, ou pelo menos tentar ser justa, correta. Eu sempre tento ser tão boa quanto ele. Então, ele me ensinou muito pelo exemplo. Mas me ensinou também, muitas vezes, além de ser justo e correto, não deixar ninguém passar por cima de mim, ninguém abusar de mim, em muitos sentidos, né? E ter coragem. E a minha mãe me deu alguns conselhos para eu casar com um homem alto, para ter filhas altas. Done, check. Preenchi. E que eu me casasse, que esse homem deveria ser alto, bonito, lindo, forte, e deveria ser mais apaixonado por mim do que eu por ele. Ela sempre fala isso.
Sempre. Isso é muito conselho da minha avó. Sempre me falou isso. Não, isso é uma vantagem que eu nunca tinha. Engraçado, eu não lembrava disso. Mas é uma vantagem que não sei se conta. Porque Eu não aí sei se vem é a mais- pergunta. Aí vem a Ah, eu acho que o que ela quer dizer é o É seguinte: mais é um homem que gostoso goste você- muito É. de você, Mas- do que ficar como muitas mulheres que amam demais e que ficam reféns daquele amor e aceitando Pois é, tudo. mas você né? sabe que Eu acho que agora, era isso com que ela queria 58 dizer. anos, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou perguntar para vocês antes. É melhor você amar muito ou ser amado? O que é mais gostoso? Ser amado. Eu acho que não. Acho que amar deixa você muito melhor. Mas é gosto pessoal. O que você gosta mais? Sorvete de creme ou Não, chocolate? Não, mas eu sei, eu mas entendo o que são- seu pai não, tá falando. são Eu acho que coisas- Não, amar. amar é maravilhoso. É um estado Amar, de exatamente. espírito. Não É adianta quase, você ser é quase uma amado. meditação contínua. E não adianta você ser É, amado. sem se amar de você não volta, amar, é, porque menor você, é, pois é. aquele amor não conta pra você. Agora, você se apaixonar é a melhor Mas o bom coisa mesmo é amar que existe. e ser amado. É. Sim. É melhor ser o quê? Aí é ganhar na loteria. Rico, Saudável do que pobre e doente. Pois é. Outra frase de Jaime Rodrigo. São muitas, pessoal. São muitas. São muitos É melhor ser rico, ensinamentos. saudável do que pobre e doente. Eu demorei, mas eu concluí isso com absoluta certeza. É, porque é difícil. Não é todo mundo que consegue enxergar isso. Não. Vamos ler umas perguntas aqui da audiência para ver como é que vocês... O que vocês acham sobre o que a galera tá falando. Me apaixonei pelo meu melhor amigo e não consigo mais lidar com isso. Devo contar a ele que existe um sentimento ou deixo como está, entre parênteses, insuportável, fecha, para manter a amizade? When Harry Met Sally é um dos melhores Os filmes. melhores que eu já filmes vi. da vida, Eu acho que não o amor, mas o casamento, a relação, sem falar de casamento exclusivamente, o namoro, a relação, o casamento, quanto mais amizade houver, mais chance ele tem de sobreviver. Porque a amizade é a base de tudo, é importante, a admiração também, e que vem Parceria. com parceria. Então, mas a amizade é uma coisa que transcende, eu acho que ela consegue permear tudo até o fim sempre, quando ela existe, né? É isso. Então, se apaixonar, tem uma música do cara, I'm lucky. Lucky I'm in love with my best friend. Pois é, Mas então você acha que ela tem que falar com o melhor amigo? deve, Eu com não tenho certeza. dúvida. Mas aí se ele falar, não sinto a mesma coisa. Acabou a Paciência. amizade. Paciência. Não Não necessariamente. necessariamente vai acabar a amizade. É? Necessariamente, não. Tá bom. Vamos Mas lá. eu acho que ela deveria tomar uma atitude, em vez de chegar a conversinha, muita conversinha. Ah, você acha que ela tem que chegar... Ah, Jaqueline já você deu o já negócio tem que pedir dela. em casamento. Já Já vamos pedir em casamento. farpou. Uau, tá bom. Não, beleza. Vamos lá. Vai ver, ele tá esperando isso. Aham. Ó. Essa é boa, vamos lá. Quais são os erros mais comuns no amor quando se é jovem? A pressa, eu diria assim, sem pensar. Mas acho que quando a gente se apressa, a chance de errar é maior. Sim, mas também não, eu acredito. Disse o amor à cara que foi primeira pedido em vista. casamento 3 semanas, na primeira vez que viu minha mãe. Não, Mas eu eu me já conheci apaixono ele há à 10 primeira anos. vista. Então, assim, talvez a chance de você errar com pressa seja maior, mas qual é a pergunta mesmo? Quais são os erros mais comuns no amor quando se é jovem? É idealizar o outro. Eu acho que agora sim é uma resposta que eu daria depois de 58 anos vividos. É idealizar porque Eu acho que as pessoas são do jeito que são e não do jeito que a gente quer. é idealizar e esperar que o outro supra coisas que faltam em você. Né? É esperar que o outro corresponda 100%. Né? Mas esse erro a gente comete ao longo da vida toda. Eu acho que não é só não é quando só você com muito amor, jovem. não é só com amor, amizade, tudo. com É com tudo, trabalho, profissional, com tudo, é com com tudo. tudo. O mal do século é a expectativa. É. Pra mim é... Eu acho que o mal do século é idealização. Expectativa a gente pode ter ou Porque não. quando a gente idealiza, a gente acaba Sim, esperando, né? com Uma coisa certeza. tá muito ligada à Com outra. certeza. Então. Mas a idealização é maior ainda. É mais... mais grave ainda. contundente. Porque essa eu tenho certeza que não... Você não, a gente sempre erra. Porque a idealização é a pessoa ideal e não existem pessoas ideais. Mas isso é muito racional. Vocês acham que vocês são mais racionais ou mais emocionais? Eu sou mais emocional. A gente tenta ser mais racional, mas também depois de 58 anos eu sou obrigado a concluir que a gente tenta, mas o que preside as nossas ações, as nossas coisas, é o sentimento. Mas eu acho você mais emocional que a minha mãe. Eu acho você mais racional. Não. Vocês me acham mais racional ou mais emocional? Emocional. Emocional. Silêncio. Todo mundo fala que eu sou muito racional. Não. Não, a gente tenta Você tá então Você é achando muito que eu parecida comigo sou e a gente tenta ser. racional. Eu não sou nada racional.
E Eu sou acho... emocional, eu sou impulsiva, eu sou bem emocional. Qual é o maior medo que os pais têm em relação aos filhos no amor? O que vocês mais temem em relação... De o filho sofrer, né? Não tem nada Básico. pior Aliás, que ver um filho o que sofrer. o que os pais mais temem em relação ao filho deles sofrerem, seja profissionalmente, seja na relação, com amigos, os amores. O medo do pai é ver o filho sofrendo. Dos pais, Concordo. pai e mãe, né? Totalmente. Então, o que a gente tem que procurar numa pessoa? Quando a gente conhece uma pessoa, como saber que essa pessoa tem potencial para ser o amor da vida, o parceiro da vida, o pai dos filhos? Eu ia dizer reciprocidade se eu não tivesse já concluído o contrário. Eu acho que hoje é muito importante. Aliás, a geração de vocês e da Rafaela, ela já está focando muito em si mesma, né? Ver as suas vontades, presta atenção nas suas vontades, nos seus quereres. E eu acho que o importante do amor é amar. Você se relacionar, porque você, se for recíproco, ótimo, maravilhoso. Mas se não for, pode acontecer também, pode ser bom, porque eu falei aqui antes que você amar é o estado de graça. Você está apaixonado, está amando, é o que há de melhor na vida. Mas quando não é correspondido é bem sofrido. ruim. Mas vocês não acham que tem que ter uma compatibilidade de valores, de pensamentos sobre a vida? Não Mínimo. Preferência, sim, de preferência, mas às vezes acontece... Por exemplo, eu me apaixono à primeira vista, mas eu sabia que eu tinha enormes diferenças da sua mãe. Mas eu acho vocês muito parecidos, tá? Em algumas coisas, mas nos hábitos nós somos muito nos diferentes. hábitos muito diferentes. Em algumas propostas de vida nós pensamos diferentes. Então, assim... Temperamentos mas na educação dos filhos muito parecido. Sim, a gente tem valores muito parecidos. Mas, assim, os hábitos, os gostos, variam, entendeu? Então, assim... Nunca é ideal. Eu acho que a gente tem que trabalhar tudo isso, né? E ver, e vale a pena. Porque quando a parte melhor é maior do que a parte pior, vale a pena. Porque nenhuma relação é perfeita. Então, eu acho que... lembra do nosso curso de noiva? A gente fez curso de noivo, né? Porque para casar... Não foi com outro, não? Não. Curso de noivo. A gente foi, domingo de manhã você xingou eu não muito. registro. As coisas que eu faço de manhã não são registradas na minha memória. Ainda bem que tá A gente já morava junto na Gávea e a gente foi lá na igreja, em frente à casa da sua mãe, para fazer o curso, num domingo de Tinha manhã. umas galinhas, né? Na Tinha. igreja. Sempre tem galinha naquela igreja. Caramba, Sempre. Eu não sei o que é com aquela é. igreja que tem cheio de galinha. Aí eu lembro a gente estava achando muito chato o curso. Eu, pai, nossa senhora. Aí teve uma hora que separaram os grupos, mulheres num auditório, homens no outro. E aí veio uma pessoa, uma senhora, que devia ser até mais nova do que eu hoje em dia, mas era uma senhora. Uma senhora. Casada há muito tempo, ela e o marido estavam coordenando o curso. Aí ela veio fazer uma palestra só para as mulheres. Aí ela começou falando assim, olha, vocês estão aqui hoje, estão prestes a casar e estão apaixonadas, né? E estão cheias de expectativas em relação ao como vai ser o casamento. E estão pensando que vai ser um mar de rosas, que vai ser tudo lindo, que não sei o que lá. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, não vai ser. Opa. Não vai ser. Choque de realidade. Vocês vão brigar, vocês vão ter decepções, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter um momento que vocês vão falar assim, pra que eu casei? Ah, meu Deus, pra quê? Aí todo mundo assim, né? Dá tempo de desistir. Aí a gente assim, aí a gente, isso passa. Isso passa, porque é assim mesmo, viver junto é difícil, os problemas são complicados às vezes, mas se vocês quiserem realmente construir alguma coisa com aquela pessoa, tenham confiança que vai passar, o amor vai ajudar a que essas diferenças elas se diluam, né, no dia a dia, no tempo, e que vocês encontrem mais as semelhanças do que as diferenças. Eu acho que é uma coisa que vocês têm bastante em comum, que eu também tenho, que é vontade de fazer dar certo. Isso é fundamental, sem isso é quando impossível. Duas pessoas se conhecem e porque gostam de estar juntas, ficam juntas e vão ficando, eu acho esse fio muito frágil. Isso nós concordamos 100%. Se não quiser realmente, tudo é complicador. Tudo é problema. Entendeu? Exato. E tudo é problema. Há muitos problemas. Bom, na nossa profissão, então, também é comum com a sua, a gente escuta problema da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Da hora que a gente vai dormir. Então, assim, muito problema.
A gente tem que lidar com problemas. Então, se a gente não souber lidar com os nossos problemas... Exato. Não, mas eu acho que a Vontade fundamental é a vontade de continuar. a vontade de ficar junto é De superar fundamental. algumas coisas. Então, vocês diriam que esse é o segredo para um casamento duradouro de 30 anos? Ah, com O certeza. principal? Tem mais algum que A você... vontade, A vontade De estar junto. de estar junto é o principal. Eu acho que é. Aí, com isso, você acaba encontrando paciência, você acaba tendo mais tolerância. Flexibilidade. Flexibilidade. Mas Não sei se existe um segredo também. Não, claro. não tem um Conselho, segredo. um conselho. Mas na minha opinião, a vontade de ficar junto é fundamental. Eu acho que é a principal coisa. Eu também acho. Porque é claro que isso é por causa do amor, né? Mas só o amor puro, sem Não basta. essa obstinação. Carol está aqui concordando. Ela Sem essa tá junto obstinação. também há 14 anos. Então... Para vocês verem o seguinte, numa relação, nem o amor, segundo ela está dizendo, né? Nem o amor puro, você vê como é difícil. Quer dizer, uma relação... Duas pessoas diferentes, né? que nem Juntas. que nem uma moto, né? Feita para cair. Você pega duas pessoas com criações completamente diferentes, com famílias completamente diferentes, com referências, passados, repertórios, e fala, pronto, agora vocês vão E é um viver complicador. juntos e vão educar pessoas novas. A família é um complicador, né? Porque a gente não vai sozinho, a gente vai com a família da gente. Quer dizer, A gente tem que lidar com isso, com as relações com os outros, com a profissão. Você lembra, quando a gente casou, nós estávamos na fila de cumprimentos, aí veio um casal velhinho. Eles eram bem velhinhos, amigos do seu avô, mas bem mais velhos até do que o seu avô. E eu conhecia ele e não conhecia ela. Aí eles vieram nos cumprimentar e disseram assim: felicidades, juízo, e nós estamos casados há 60 anos, nenhuma briga. Aí eles saíram assim, seu pai virou pra mim e falou assim: eles não se conhecem. Cara, mas é verdade. Não Não, existe desculpa, nenhuma não briga. existe. Eles estavam mentindo. Lógico que estavam mentindo, Desabotoadamente. óbvio. Então, Eles não se uma coisa, conhecem. uma frase de efeito que... Alguém ali tá entubando, né? Tudo, pra não ter briga, não é possível. Não existe isso. Porque Brigar faz parte. Brigar faz parte. A gente exagera um pouco nisso, mas a gente podia brigar Lá em um pouco casa, né? A menos. galerinha lá de casa gosta de Pois brigar. a gente podia brigar um pouquinho menos. Não, é que a galerinha lá de gostaria. casa é bem Mas- intensa e bem Mas é difícil, é explosivinha. porque todo mundo muito intenso lá em casa. Escorpião né? com escorpião com touro. Pois é. Então, E sua irmã é o quê? Câncer. Câncer, né? mas é quase leão, né? Deixa eu falar aqui alguns conselhos que eu costumo dar nas redes sociais, e aí vocês dizem se vocês concordam ou se vocês não concordam. O primeiro é um clássico da escola Vicky Ripper. O que não é um sim óbvio é um não óbvio. Concordo, completamente. Não concordo. Concordo. Justifique sua resposta. Porque às vezes a pessoa tá Você sabe que eu tinha um amigo, esse mesmo amigo que era um advogado, que já mais velho, que já não está vivo, mas que era um cara muito inteligente, que ele me contava uma história em que um desembargador, no meio de um julgamento, ou no meio de um despacho, melhor dizendo, o advogado falou, e ele perguntou: então, excelência, o senhor se convenceu? Ele falou, a resposta dele foi o seguinte: não, eu vou continuar na dúvida. E assim, às vezes, a gente precisa de mais para... Então, um sim ou um não temporário, aliás, tudo é temporário. Né? Então, um sim não fecha portas, o não também não. Eu acho que é assim naquele momento. Agora, se a pessoa disser... Sim, mas não, naquele momento sim, é o que muito tá valendo. contundentemente... Não, eu sei, depende do sim e do não, entendeu? Tem uns que fecham a porta completamente e outros não. Não, mas não é isso que ela perguntou. Se um sim, aliás, um não é óbvio. Quando não é um sim óbvio, é um não óbvio. Quando não é um sim óbvio. Acho que seja... Eu acho. Entendo, mas eu acho que... Eu acho. Próximo. Eu acho. Então discordamos aqui. Não pode chamar sogro e sogra de tio e tia. Concordo. Pô, A não ser que tenha existe começado... Muita coisa. Chama de tio? Amigas minhas, Peraí, inclusive. casado? Depois de casado? Não. Aí depois de casado, como é que vai mudar? Não dá. Exatamente. Não dá. Como é que vai ser? Deus. Então, Eu acho que só se Concordamos. começou a namorar... com 9 anos. Eu ia falar um negócio aqui, mas que vai 14, ser cortado, então 15. não vou nem falar. Fala. Não. Tá bom, então Vitória. deixa pra lá. Não, é broxante isso, né? Não, isso não precisa Não? cortar. Não. É broxante. Próximo. Nunca volte com o ex. Tende a Depende. ser verdade. Tudo que eu tô falando aqui, Depende. nunca diga Figurinha. nunca. Toda depende. regra de exceção. Depende. Foi repetido no É. Natal. Eu acho também Mas vê o que difícil. aconteceu com a gente, por exemplo.
Mas não era ex. Não era ex. Mas eu não deixei ser ex, exatamente. Quando eu saí, eu fiz o ghosting. Ghosting. Era exatamente para não caracterizar a relação, né? A gente estava se aproximando, a gente teve um caso ali, mas eu vi que ela estava ainda muito imatura, entendeu? Entendi. Então Então não chegou a ser ex. Então não nunca, chegou a ser ex. então nunca volte com ex, a gente concorda que é uma boa a máxima. probabilidade Não é uma muito boa, grande, mas, não é mas uma boa, pode, não é impossível de não é acontecer. possível. Tá. Eu conheço um casal que ficou separado, divorciaram, ficaram 8 anos divorciados, voltaram, estão juntos até hoje, depois de 20 anos. Então, eles são a exceção que confirma a Pois regra. Em geral, não dá certo, mas... Não mantenha contato com os pais do seu ex, irmãos, tios, amigos, etc. Não Claro mantenha que depois não. de terminar? Lógico que terminou. Não, Não, é assim, porque tem muita não. gente que sai pra almoçar com a ex-sogra. Ah, não. Bom, eu conheço um caso que a ex-mulher, inclusive, convive anos depois de estar se E a gente não separada. acha isso legal. Não. Não, é raro, é difícil, é diferente, né? Eu também acho que gera também um vínculo que não é, cultiva inconveniente. aquele vínculo. Inconveniente. Aí depois você vai casar de novo, você vai ter outras pessoas e a... Mas se for um casamento, uma relação longa, se estabeleceu uma amizade. uma coisa Não, mas aí maior, você dá parabéns no aniversário, você encontra na rua, você cumprimenta, mas você não mantém uma... É inconveniente, muitas Não, mas vezes. mas eu acho que... Eu sei o que você está falando. Se for assim, um casal que se desfez depois de 20 anos, com filhos, com não sei o quê, aí é diferente. Um laço. Inclusive, na minha família tem vários casos Pois é. assim. Sim, vários, sim. Mas não é namoro. É. Né? Se um cara gostar de você, você vai saber. Se ele não gostar de você, você vai ficar confusa. Bom, os homens que gostam de mim... Não, você como lugar... Tem lugar de fala privilegiado, homem. Se um cara gostar de você, você vai saber. Se um cara não gostar de você, você vai ficar confusa. Bom, acho que eu você não vai saber soube. também. Eu não soube quando ele gostava de mim, eu não soube. Mas aí todo mundo ao seu redor sabia. Eu acho que era uma questão você mesmo. Eu nem entendi o que você falou. A gente se conheceu. O que ela falou? Que A quando... gente se conheceu com 18 anos. Você chegou em casa e falou pra sua mãe que ia casar comigo. E eu não tinha a menor ideia disso. Isso é um louco chegando em casa falando. Bom, então tá. Loucos não contam. Entendi, Pronto. tá. Não, eu sou Não uma capaz, conta. se for uma coisa que eu previ 10 anos, mas eu sou eu, né? Porque as fases da vida importam. Então, pra vocês, existe timing. Tipo, Claro. pessoa certa sim. na hora errada. Sim. Claro. Existe? Existe. É o que mais existe, aliás. Sim. Ih, não acho. Nossa, eu acho que existe muito, existe. existe Eu acho muito. que existe, mas eu acho que é a exceção. As pessoas usam isso como desculpa muitas Não, vezes. também usam. É verdade também. Usam sim. Tipo, como não tô num desculpa. bom momento, aí termina. Lá no futuro a gente se encontra. Tudo balela. Não, isso normalmente é desculpa. Quem quer estar esfarrapada. junto, tá junto. Não, normalmente é Esse aspecto, desculpa. Isso aí é verdade. Não é? Concordo. Mas claro que pode existir. Mas, Pô, vou pra não guerra do entendi. Iraque. E aí vai, não dá Mas, pra... entendeu? voltando ao meu exemplo, na época que eu conheci seu pai, eu não me apaixonei. Fui me apaixonar 10 anos depois. Sim. Não, vocês são um caso clássico de timing, tipo, diferente, né? Mas sempre foi um sonho pra vocês casar, ter família, ter filhos? Ou nunca era algo que vocês pensavam e acabou acontecendo porque se apaixonaram? Não, eu queria muito, mas eu não achava que eu ia me apaixonar a esse ponto. E isso me deixava frustrada, porque eu não tinha tido nenhuma relação antes que eu dissesse, não, esse é para casar, digamos assim. Esse eu vou conhecer até o fim. E aí eu ficava frustrada, porque eu queria uma pessoa... Eu não queria casar simplesmente por casar. Isso eu não admitia jamais. Aí quando eu me apaixonei pelo seu pai, foi uma maravilha, porque aí sim eu teria finalmente... alguém e com um amor e uma paixão enorme. Então, foi perfeito. Acho que a mulher pensa mais nisso, né? O homem só mais velho um pouco. O cara com 30 anos, com 40 anos, ele não está pensando em família, né? Ele está pensando, no máximo, em aquela mulher. Casar, Gosto dela, não gosto dela. Não em casar, estabelecer uma relação, mas assim... A mulher é responsável pela perpetuação da espécie, né? Eu costumo dizer isso, porque só a mulher consegue ter uma pessoa que se mexe dentro da barriga. E se dependesse do homem, já estaríamos extintos há muito tempo. Mas, ô mãe, o que você tem pra dizer pra essas pessoas que, como você, pensaram, como você pensava e pensam, eu nunca vou achar ninguém, eu nunca vou amar ninguém o suficiente, porque eu recebo muita mensagem de gente falando assim, ninguém me interessa, eu nunca vou amar de novo, eu tô dilacerada, acabou tudo. Eu fiquei assim um bom tempo achando isso, né?
que não, casar não é para mim, porque não sinto nada suficiente, né, para que eu dê esse passo. Aham. Eu cheguei a ficar um bom tempo assim. Mas eu acho que, como eu queria muito, né, eu acabei encontrando. Eu diria para essas pessoas que, se é o que elas realmente querem, né, que elas não desistam, que elas vão encontrar. Que elas estejam com o coração e a cabeça abertos, enxergando as pessoas, né, enxergando também o que estão sentindo. Se Que se elas conhecendo. se conhecendo. Aliás, cada vez, se estiver mais perto dos 30 anos, melhor. Eu acho que quando a pessoa é muito jovem, casa muito jovem, a chance de dar errado um relacionamento é maior. Eu acho que quanto mais velho, melhor. Mais porque você maduro, já mais- se conhece mais se um pouco conhece. mais. Principalmente Sobretudo isso. o homem, né? Você O se homem- conhece mais, O homem né? amadurece muito depois da Idade de mulher. cachorro ao contrário, é o que eu sempre falo. Não, é Ou porque não, o homem- eu sempre o homem falo demora muito isso. mais pra amadurecer. O homem com 30, Idade de ele tem, na cachorro. verdade, 20. É que nem o cachorro, quando tem 3, na verdade, já é um adolescente. É a idade de cachorro ao contrário, é o que funciona. Desculpe, tá? Não, Ter acabado com a sua fila de óculos. É. É. Entendi. É a idade de cachorro ao contrário. Entendeu? Então, realmente, maturidade é um. É uma coisa que demora mais pro homem. Gente, amei esse episódio. E a gente vai terminar. Sim, está acabando. E a gente vai terminar, como eu sempre gosto de terminar, pedindo um conselho pra vocês, pra darem pra nossa audiência, pra quem tá escutando a gente agora. Mãe, primeiro as Tá damas. Seu pai já falou mais cedo exatamente o conselho que eu daria, que é que você se ame, antes de mais nada, você se ame e se cuide bem. E faça isso também com os outros. Então, mas primeiro, que nem o oxigênio no avião. Primeiro você, para que você possa ajudar os outros. Então, primeiro se ame, se cuide, se trate bem. E assim você vai conseguir fazer isso com os outros também. E para as mulheres, especialmente, sejam independentes. Que eu sempre falei isso para Sempre. você e sua irmã. Sim. Endosso tudo que ela falou e acrescento o seguinte: questione as suas certezas. Sim. Quando você tiver com muita certeza de alguma coisa, mesmo assim questione, porque mudar de opinião, isso é uma coisa que eu também aprendi com a vida. Mudar de opinião e mudar com convicção é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Então a gente tem que pensar nas coisas, questionando as certezas e questionando tudo, porque aí você entra numa relação com as coisas bem pensadas, né? Isso é muito importante. Entrar com a perna mole na dividida é muito complicado. Bom, valorizem esses conselhos, porque conselho de pai a gente tem que levar. Conselho de pai e mãe, né? A gente tem que levar pro resto da vida. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um dos meus preferidos até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, seguir a gente nas redes sociais e fiquem aqui pro próximo episódio. Beijo!